Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, para todos aqueles que nos acompanham também pela internet. Queria pedir que vocês abram as Bíblias, encontrem suas Bíblias, o Evangelho de João. Nós vamos ler capítulo 6 do Evangelho de João, alguns versículos no capítulo 6, a partir do versículo 16 desse capítulo. Como foi dito, nós estaremos dando continuidade à série de sermões dessa igreja, intitulada Sinais, e nós vamos falar sobre mais um dos sinais do Senhor Jesus, narrado por João no seu Evangelho, no capítulo 6. Então, João capítulo 6, eu vou ler o versículo 16, é a história de quando Jesus anda sobre o mar. Aí, com base nessa história, nós vamos falar que Jesus é a resposta de Deus para o nosso desespero. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento forte que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de grande temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Queria te convidar a orar nesse momento a Deus, pedindo para que Ele use essa porção da Bíblia Sagrada para ministrar e para falar ao nosso coração. Ore junto comigo, por gentileza. Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por essa oportunidade que temos de estar reunidos aqui, Senhor. Eu reunido com os meus irmãos para celebrar o Teu nome, aqueles que estão reunidos conosco, assistindo esse culto por meio de uma transmissão online. E nesse momento dessa celebração, nós vamos refletir, meu Deus, na Tua palavra. Teu Evangelho foi lido aqui diante de nós, e nós acreditamos, Deus, que o Senhor fala por meio do Evangelho. E eu quero suplicar para Ti nessa manhã, meu Deus, usa esse texto do Evangelho de João para falar ao nosso coração, para nos trazer encorajamento, para nos trazer consolo. Pai, no nome de Cristo Jesus, fala com a gente, Deus, ministra a nós. É a nossa oração, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos e as irmãs podem tomar assento. Bom, irmãos, é uma alegria poder me reunir com vocês nessa manhã para servir, para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente glorifica a Deus por essa oportunidade e nós vamos hoje refletir então sobre esse tema: Jesus, a resposta para o nosso desespero. Jesus, a resposta para o nosso desespero. E a base, né, dessa reflexão, o próprio Evangelho de João, nessa série chamada Sinais. É possível que nas primeiras mensagens dessa série, onde já foram abordados os 4 primeiros sinais do Evangelho de João, aqueles que estiveram aqui pregando e falando da palavra de Deus, já tenham dito o principal objetivo de João ao narrar os sinais no seu Evangelho. Por que é que João fala sobre sinais no seu Evangelho? A razão de ele colocar esses sinais, ou milagres, como nós chamamos de maneira mais habitual, mas João chama de sinais, a razão dele colocar esses sinais está narrado no capítulo 20, versículo 31 do seu Evangelho. Ele diz que ele escreveu os sinais para que aqueles que estão lendo o seu Evangelho, aqueles que tiveram acesso ao conteúdo do seu Evangelho, creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
e crendo, tenham vida em seu nome. Então, o grande propósito de João, ao narrar todos os sinais, é evidenciar a divindade de Jesus. Ele quer que as pessoas que estão lendo o seu evangelho não tenham nenhuma dúvida quanto a isso. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas João não quer que esses leitores tenham apenas um consentimento intelectual, cheguem a uma conclusão lógica, somando A mais B e que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino. Há uma razão pela qual ele quer que as pessoas entendam que Jesus é o Filho de Deus. Ele quer que aqueles que estão lendo o seu evangelho creiam em seu nome, creiam no Filho de Deus, abracem o Filho de Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que tenham vida, para que tenham vida. Aliás, esse é um tema importante no Evangelho de João, que fala muito sobre vida. É no Evangelho de João que nós temos aquele famoso texto de Jesus, no capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. Esse é um tema recorrente no Evangelho de João também, vida. A vida que Cristo tem para nos oferecer. Uma vida superlativa e diferente de tudo aquilo que a gente conhece nesse mundo. A vida que Jesus tem para oferecer é uma vida de caráter singular e extraordinário. E João quer que as pessoas experimentem essa vida, vivam essa vida em plenitude que Cristo tem para oferecer. E aí um dos métodos que ele usa para que as pessoas tenham essa vida é provar a divindade de Jesus, provar quem é Jesus por meio dos sinais, para que as pessoas cheguem à conclusão de que realmente ele é Deus, ele é divino, e chegando a essa conclusão, creiam em Jesus, creiam no seu nome e desfrutem dessa vida. Então ele já vem falando, ele já apresentou, até o capítulo 6 aqui, ele já apresentou 4 sinais para a gente no seu evangelho. Ele já falou de Jesus transformando água em vinho, ele já falou de Jesus curando o filho da... Ele já falou de Jesus curando aquele paralítico, que estava ali à beira do tanque de Betesda, e ele já falou de Jesus multiplicando pães e peixes, que foi o último sinal. Agora então nós chegamos no 5º sinal que João vai apresentar no seu evangelho. Aliás, ele só apresenta 7, faltam apenas 2 sinais desse primeiro bloco do seu evangelho. Inclusive ele é judeu e tem uma razão também porque ele apresenta 7, mas ele está agora no 5º sinal, onde ele vai mostrar Jesus andando sobre as águas. E nós temos então, nesse sinal, uma grande mensagem de João para aqueles que estão lendo, que é que Jesus é a resposta para o nosso desespero, a resposta de Deus para o nosso desespero, a resposta de Deus para quando estamos atemorizados, a resposta de Deus para quando estamos angustiados, a resposta de Deus para quando estamos desolados, a resposta de Deus para quando o chão some de diante de nós, para aquelas situações em que nós planejamos alguma coisa, detalhamos alguma coisa, colocamos no papel, eu vou fazer isso, e depois vou fazer isso, e o resultado será esse, o resultado será aquele, aí você faz aquele plano para o ano, para os meses seguintes, aí de repente, por alguma razão, tudo dá errado, as coisas começam a fugir do seu controle, as coisas começam a fugir da sua mão, às vezes a gente não consegue entender por que as coisas são assim, por que as coisas acontecem dessa maneira, por que fogem das nossas mãos, e aí o chão se abre diante de nós e a gente não sabe o que fazer. Esse texto trata exatamente de situações como essa, porque é exatamente assim que os discípulos de Jesus estavam se sentindo, quando Jesus aparece para eles andando por sobre as águas. Por isso, a grande mensagem desse sinal é que Jesus é a resposta de Deus para o nosso desespero. É possível que você já tenha enfrentado situações aflitivas, situações de desespero extremo, situações em que a sua alma se encontrou angustiada, a sua alma se encontrou inquieta. É o que está acontecendo aqui com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eu queria rapidamente olhar para esse texto então, novamente com você. Esse texto de João capítulo 6, ele vem exatamente depois que Jesus faz a multiplicação de pães e peixes. Esse é um sinal que vem logo na sequência, uma continuação da história da semana passada, do sinal da semana passada. Lembram?
Depois que Jesus multiplica pães e peixes, né, sobram ali alguns cestos, a multidão está extasiada com o milagre de Jesus, ela está extasiada com aquilo que Cristo fez, e Jesus percebe que eles querem coroá-lo rei. Jesus percebe que a multidão quer ovacioná-lo ali naquele momento no deserto, em razão desse milagre que ele acabou de fazer. Mas isso não seria bom para o ministério de Cristo nesse momento. Uma multidão no deserto, ovacionando e declarando que Jesus era rei. Isso para o Império Romano poderia soar como uma rebeldia, enfim, não seria bom. Jesus então decide sair rapidamente do meio da multidão e ele ordena aos seus discípulos. O texto de João não usa essa expressão, mas essa mesma história contada por Mateus e por Marcos diz que Jesus obrigou os seus discípulos a subir no barco e a passar para o outro lado do lago de Genezaré. Ele obriga, ele força os seus discípulos a entrarem no barco e saírem dali, irem embora dali. Então Jesus pede isso para os seus discípulos, obriga os seus discípulos a fazerem isso. E seguindo uma ordem do Senhor Jesus, eles fazem. O texto diz que o dia já estava terminando, o dia já estava se findando, era um cair da tarde. Provavelmente nós estamos falando aqui por volta das 6 horas da tarde, 6 horas. Então, por volta das 6 horas, eles sobem no barco e eles vão fazer a travessia, como Jesus havia ordenado. O lago de Genezaré, ou mar da Galileia, que é o mar que está por trás dessa história aqui, ele é um mar, na verdade um lago, Seria mais apropriado chamá-lo até de lago, porque ele é um lago que tem, pegando a maior extensão dele, para os dois sentidos, ele tem cerca de 24 quilômetros por 11, 12 quilômetros. É o tamanho do lago de Genezaré. Do local que eles estavam ali, onde aconteceu a multiplicação dos pães, até Cafarnaum, esse local não era o local onde a extensão do mar era a maior. Então, talvez, de uma ponta a outra aqui, daria cerca de uns 9 quilômetros, olhando no mapa assim, de onde aconteceu a multiplicação de pães até Cafarnaum. Então eles tinham ali cerca de 9 quilômetros para atravessar. Você tem no grupo de discípulos que eram pescadores, discípulos que nasceram no mar, praticamente. Nasceram e eram muito acostumados a isso. Você tem Tiago e João, o pai deles já tinha uma indústria de pesca, que é o Zebedeu. Então eles cresceram nesse ambiente. Você tem ali pescadores muito experientes. Então é 6 da tarde aproximadamente, o dia já se findou, já escureceu, mas eles são pescadores, eles sabem fazer a leitura do cenário, eles sabem olhar para o clima, percebem que dá para atravessar, e seria uma travessia tranquila. 9 quilômetros para pescadores experientes como eles eram, era cerca de 1h30, 2 horas, eles estariam na outra ponta. Então, o plano deles foi esse. Jesus os mandou, Jesus praticamente nos obrigou a subir nesse barco. Jesus quer que a gente vá para o outro lado. Então eles sobem e eles vão fazer a travessia. Planejam, olha, dá tudo certo. Daqui 1h30 nós estamos em Cafarnaum. Daqui 1h30, 2 horas a gente chega lá e está tudo certo, e vamos seguir a vida. Já planejou fazer isso alguma vez? Já aconteceu isso com você alguma vez? Planejou sair de um lugar para ir para outro lugar? 2 horinhas eu estou lá. E aí, o que eles não contavam é que se levantaria uma tempestade naquele mar nessa noite. Uma tempestade que não foi prevista por eles. Uma tempestade que não foi vista por eles. Quando a gente pega essas passagens aqui, e essa história, a ideia por trás de como o texto original foi escrito, é que essa tempestade foi levantada. Alguém levantou essa tempestade para dar uma lição nos discípulos. Alguém levantou essa tempestade para que eles aprendessem algumas coisas. E ao que tudo indica, quem levanta essa tempestade aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus que está por trás dessa tempestade. Eles sobem no barco por volta das 6. O texto vai dizer para a gente, João não diz, mas os sinóticos dizem, Mateus e Marcos, que quando Jesus chega andando sobre as águas, já é a 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite é das 3 da manhã até as 6 da manhã. Se eles entraram 6 horas da tarde,
e Jesus chegou entre as 3 e as 6, né, na melhor das hipóteses, se Cristo chegou 3 horas da manhã, já faz 9 horas que eles estão em cima desse barco. Uma travessia de 1h30, eles já estão há 9 horas lutando contra, remando, né, tentando chegar do outro lado, e uma grande parte desse tempo lutando contra esses fortes ventos que se levantaram sobre o mar da Galileia, o lago de Genezaré. Você acha que eles estavam cansados ou não? Exaustos ou não? Ainda mais depois do que havia acabado de acontecer. Eles haviam acabado de alimentar quase 15 mil pessoas. O texto fala que tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E eles serviram de garçom, né? Na grande multiplicação de pães e peixes que Cristo fez, quem atuou distribuindo, né, recolhendo o que sobrou, foram eles. Então, depois de um dia exaustivo de pregação, de milagres, de distribuição de alimento para 15 mil pessoas, imagine 12 distribuindo alimento para 15 mil pessoas, eles já estavam assim, com certeza exauridos, e aí eles ainda vão para o lago, para atravessar o lago, e aí depois de 9 horas lutando contra as ondas, é possível que eles estivessem de fato afadigados, eles estivessem preocupados, talvez chegando já no limite de suas forças ali, lutando com aqueles remos para tentar chegar do outro lado. As tempestades, quando elas aconteciam no lago de Genezaré, né, no mar da Galileia, elas eram tempestades fortes, né? Esse lago, na maior parte do tempo, é um lago de águas calmas, tranquilas, né? Não sei quantos aqui quantos tiveram a oportunidade de ir a Israel e conhecer o mar da Galileia, mas mesmo os que nunca fizeram isso, já tiveram a oportunidade de ir no Google ali e olhar cenas do mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar de águas tranquilas, né? É um mar assim bem calmo, né? O lago da Galileia. Mas de vez em quando, né, por conta da posição geográfica onde fica o mar da Galileia, né, você tem aqui o Monte Hermon, né, que no cume do Monte Hermon é gelado. De vez em quando, né, por conta dessa posição, por conta de uns ventos que vêm do mar Mediterrâneo, passa aqui pelo cume do Monte Hermon, que é gelado, às vezes chegam alguns ventos frios. Não é comum, mas pode acontecer. Às vezes chegam alguns ventos gelados aqui sobre as águas do mar da Galileia. E as águas do mar da Galileia, o vento, né, que fica por aqui, é um vento geralmente morno e quente. É porque ele está perto do deserto da Judéia. Então vem o vento que sopra aqui do deserto é um vento quente. Quando esses ventos se encontram, ondas são formadas de uma hora para outra, né? Inclusive tem até na internet também, não vai pesquisar agora, deixa para pesquisar depois, mas na própria internet tem esse momento, né? Tem cenas do Mar da Galileia de ondas se formando de uma hora para outra. Então de uma hora para outra arrebenta uma onda assim de 2, 3 metros de altura, né? Elas aparecem de uma vez. Então isso está acontecendo aqui com os discípulos, e ao que tudo indica é uma tempestade persistente, porque era de 1h30 a 2 para atravessar, eles já estão há 9 horas, e até agora não atravessou. Então eu imagino esses discípulos com medo, esses discípulos esgotados, esses discípulos exauridos, talvez esses discípulos temendo por suas vidas, né? Temendo por suas vidas naquele momento ali no meio do mar da Galileia. Mas eu penso que Deus queria ensinar para eles algumas lições importantes. Eles acabaram de sair de uma cena, de uma situação em que eles quase foram promovidos como reis, né? Em que eles quase foram ovacionados por uma multidão, diante daquilo que eles fizeram, diante do milagre, né, que Jesus fez. E eles estão aqui, eles seguem Jesus. Então eles acabam de sair de uma situação que eles estão extremamente prestigiados, né, por conta do milagre que aconteceu, quando Jesus faz a multiplicação de pães e de peixes, né? Não sei se passou no coração de algum deles, né, algum sentimento que não estava muito alinhado com a vontade de Deus, mas eles vêm agora para esse mar. E agora eles estão numa situação assim, que eles aparentemente não têm controle mais. Eles precisam desesperadamente de uma ajuda, de uma resposta de Deus. Eles estão nessa situação desesperadora, nessa situação caótica. E quantas vezes nós nos encontramos em situações como essas? Como eu disse a princípio aqui, quantas vezes o desespero também não bate à nossa porta? Quantas vezes nós também não nos encontramos em situações assim
aflitivas. Ah, pastor, mas eu não consigo entender, às vezes, eu passar por situações aflitivas, mesmo estando obedecendo a Deus. Mas isso acontece, por razões que Deus nem sempre explica. Às vezes até mesmo aqueles que servem ao Senhor, até mesmo aqueles que são cristãos, eles enfrentam situações desesperadoras e aflitivas, como os discípulos estão enfrentando. Eu vi pela internet que, há uns meses atrás, vocês fizeram uma série aqui sobre Jonas, né? Jonas foi alguém que, ele enfrentou uma tempestade, mas ele enfrentou uma tempestade porque estava desobedecendo a Deus. Ele estava indo de encontro à vontade de Deus, né? Ele decidiu desobedecer a Deus, enfrentou uma tempestade. Mas aqui nós temos uma situação exatamente oposta. Nós temos uma situação de discípulos que estão obedecendo a Deus. Eles só estão nesse mar porque Jesus mandou. Eles só estão nesse mar porque Jesus praticamente os obrigou a entrar nesse mar. Então eles estão, por assim dizer, no centro da vontade de Deus. Eles estão obedecendo a Deus. Eles estão ali cumprindo uma ordem do Senhor Jesus. E mesmo assim, eles estão enfrentando tempestades. E mesmo assim, eles estão enfrentando esse momento de desespero e de temor. Às vezes, mesmo obedecendo a Deus, nós também podemos enfrentar situações de desespero e de temor. Situações de desespero e temor não vêm somente para aqueles que não obedecem a Deus, somente para aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus. Talvez muitos de nós, é o que a gente queria, que quem desobedece a Deus seja punido, e aqueles que são cristãos, que estão se esforçando para fazer a vontade de Deus, que as coisas para esses deem tudo certo, seja um mundo perfeito, de prosperidade, de saúde, e que só coisas boas alcançassem essas pessoas que estão se esforçando para fazer a vontade de Deus. Infelizmente isso não acontece, por conta do pecado, por conta da queda. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e acontecem com pessoas ruins. As aflições, os problemas alcançam a todos nós. E às vezes ainda a Bíblia Sagrada mostra para a gente, e às vezes o próprio Deus está por trás de algumas provações que nós enfrentamos. E quando Ele está por trás de algumas provações que nós enfrentamos, com toda certeza, essas provações aqui são para o nosso crescimento. Essas provações aqui é para que a gente saia do outro lado aqui dessa provação mais fortes. Para que a gente saia do outro lado aqui uma pessoa melhor, um cristão melhor, alguém que aprendeu ainda mais a depender e a confiar em Deus. Os discípulos parecem que estão enfrentando aqui uma situação de desespero e Deus está querendo ensinar para eles algumas questões. O que fazer então quando a gente enfrenta situações de desespero? O que fazer quando nós enfrentamos situações aflitivas? Olhando para esse texto aqui, eu queria sugerir ao menos duas questões para a gente pensar. Pelo menos duas posturas que a gente pode adotar quando nós estivermos enfrentando situações aflitivas e situações de desespero. Eu penso que a primeira delas é que nós precisamos, em todo momento e em todo tempo, confiar no poder de Jesus. Confiar que esse Jesus que mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado, Ele nunca perde o controle da situação. Ele é soberano e Ele controla todas as coisas. Eu penso que nós nunca podemos, quando estamos no olho do furacão, quando estamos enfrentando situações aflitivas, quando estamos enfrentando situações em que a nossa vontade é recuar, desistir, a gente nunca pode se esquecer que nós servimos a um Senhor que tem todo o poder. A um Senhor que tem todo o poder. Nesse texto aqui, o texto diz para a gente que o mar, ele começou a se empolar, que um vento forte soprava sobre o mar, que eles haviam navegado cerca de 25 a 30 estádios, 4,5 km a 5 km. E aí o texto diz no versículo 19, que eles viram Jesus vindo, se aproximando do barco, andando sobre as águas. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram Jesus se aproximando e andando sobre as águas. Está certo que num primeiro momento eles ficaram com medo. O texto aqui diz que eles ficaram com medo. Eles foram possuídos de grande
João está dizendo aqui que Jesus apareceu andando sobre o mar, porque quando João escreveu essa história já aconteceu. Então ele já sabe quem veio andando sobre o mar a essa altura. Aliás, o Evangelho de João já deve ter aproximadamente aí uns 60 anos que essa história aconteceu. Quando ele está registrando, essa história já ficou há 60 anos para trás. E aí 60 anos depois ele está escrevendo aqui. Então ele já sabe que é Jesus. Mas no momento, enquanto eles estão ali no barco, lutando contra as ondas, brigando contra as ondas, nessa situação de desespero, parece que a visão deles ficou meio embolada, eles imaginam que está vindo um fantasma, Eles dão vazão a umas crenças supersticiosas que existiam no judaísmo, de fantasmas que perambulavam à noite sobre as águas. Então parece que eles, nesse momento de surto, de desespero, de apavoramento, eles imaginam inclusive que é um fantasma que está vindo ali diante deles. Eles têm essa percepção e por isso se enchem de grande temor, ficam apavorados com essa situação. Mas então eles percebem que quem está com eles é o próprio Senhor Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo vem até eles? Jesus vem até eles andando sobre o mar, andando sobre as águas. Irmãos, qual era o grande problema dos discípulos nesse momento aqui? Qual era a causa do grande medo e apavoramento dos discípulos nesse momento aqui? Por que eles estão há 9 horas dentro desse barco e não conseguem chegar do outro lado? Eles estão esse tempo todo porque as águas do mar, elas estão agitadas. O vento está muito forte. O grande problema deles, o problema contra o qual eles estão tendo que lutar nesse momento aqui, são as águas agitadas. O grande problema é o mar. E o texto diz que Jesus vem como? Andando sobre o mar. O mar está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Jesus está andando sobre isso aqui, que é o grande fator de medo e de pavor dos discípulos. Jesus está andando sobre o mar. Jesus está andando sobre as águas agitadas. Jesus tem poder sobre mar agitado. Jesus tem domínio sobre aquela situação. O que causa pavor para os discípulos está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus não perdeu o controle daquela situação. Jesus continua tendo poder, inclusive sobre águas agitadas, inclusive sobre um mar bravio como aquele. Jesus continua sendo soberano e poderoso. Soberano e poderoso. E os discípulos puderam ver isso aquele dia, porque o que metia medo nos discípulos estava sob o total controle de Jesus. Ele caminhava sobre o mar. Ele caminhava sobre as águas. Aquilo que mete medo na gente, aquilo que nos faz entrar em desespero, aquilo que angustia a nossa alma, acredite, isso não fugiu do controle de Jesus. Jesus continua sendo Senhor sobre todas as coisas. Ele é soberano, inclusive, sobre as nossas crises. Ele é soberano, inclusive, sobre esses nossos momentos aflitivos. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos e irmãs. Controlando soberanamente todas as coisas. Todas as coisas. Pastor, mas é muito difícil acreditar nisso quando você está enfrentando o problema, está enfrentando a situação. Você não sabe como minha alma está dolorida. Como acreditar nisso? Eu sei que às vezes é difícil mesmo e complicado para quem está enfrentando o problema, para quem está diante da situação de desespero, acreditar e continuar enxergando Jesus como soberano e como aquele que controla todas as coisas. Quando você olha para a sua vida, olha para as suas situações e parece que nada está acontecendo. Mas em nome de Cristo, com a ajuda do Espírito, tenta continuar confiando, persevera, não desista. Jesus Cristo aparece, glorioso, poderoso, sobre a sua vida e sobre a sua situação. Os discípulos não desistiram, eles ficaram ali, exauridos, sem forças, mas eles continuaram lutando e lutando e lutando por suas vidas durante essas 9 horas, até que Jesus aparece
andando sobre o mar. Então confiemos no poder de Jesus, confiemos na sabedoria, na soberania de Jesus, mesmo que às vezes nos faltem respostas. E eu sei que às vezes faltam respostas. Às vezes faltam respostas. É fácil tratar intelectualmente do problema do sofrimento. Difícil é lidar emocionalmente com o problema do sofrimento, especialmente com aqueles que estão enfrentando o sofrimento, com aqueles que estão passando pelo sofrimento. É muito mais difícil lidar quando você está enfrentando o sofrimento, porque formulações intelectuais sobre o sofrimento muitas vezes não ajudam e não resolvem muito para esses que estão enfrentando. Mas continuemos acreditando. Jesus é soberano, Jesus é poderoso. Continuemos acreditando no seu poder e na sua graça. Em segundo lugar, diante de situações de desespero, diante de situações aflitivas, quando a nossa alma mesmo estiver inquieta, quando a nossa alma estiver agitada, confiemos, irmãos e irmãs, acreditemos e desfrutemos da presença do Senhor Jesus Cristo. Da presença. Acredita no poder dele e confia que ele está contigo. Ele não nos abandona nesses momentos de sofrimento. Ele está com a gente. Nós podemos contar com a sua presença e com a sua companhia. Jesus está com a gente. Quando ele apareceu para os seus discípulos, eu acho fantástico a maneira como Jesus se apresenta para os seus discípulos. Ele se apresenta para os discípulos estão atemorizados, os discípulos estão com medo. E o que Jesus diz para eles? As nossas traduções dizem assim, ó, a minha tradução, revista e atualizada, Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Quando a gente olha para esse texto aqui, na língua original, né, o texto da língua grega, é muito curiosa a maneira como Cristo se apresenta para os seus discípulos aqui. Porque, literalmente, a expressão que aparece aqui, é uma expressão que João usa outras inúmeras vezes no seu evangelho. Quando Jesus diz no evangelho de João, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus fala essas coisas no evangelho de João, na língua original, a expressão que a gente tem, né, que foi traduzida por eu sou, é a expressão ego eimi. E é exatamente, irmãos, essa expressão que aparece aqui. Ego eimi. Ego, é de ego, de eu mesmo, né? Eu sou, emi, é o verbo ser e estar. Eu sou, não temam, não temam. É assim que Jesus se apresenta. E por que eu acho fantástica essa apresentação de Jesus aqui? Porque a primeira vez que a divindade se apresenta assim, a primeira vez que o Deus Todo-Poderoso se apresentou assim, havia acontecido há muito tempo atrás, lá quando o Senhor apareceu para Moisés, uma sarça, lembra aquele episódio da sarça ardente? Quando o Senhor aparece para Moisés e quando o Senhor chama Moisés para uma obra, quando Deus faz um chamado para Moisés, para que Moisés libertasse o povo dele do Egito, e Moisés começa a fazer um monte de questionamento para Deus, eu não posso, eu não consigo, eu tenho lábios pesados, enfim, Deus vai apresentando alternativas para Moisés, até que Moisés uma hora pergunta, mas e se o povo perguntar quem me enviou, o que eu digo para eles? E aí pela primeira vez Deus diz, olha, quando te perguntarem, você vai responder o seguinte, eu sou, me enviou. Aquele que é, aquele que existe, me enviou. Eu sou, me enviou. É isso que vai dizer para eles, Moisés. E depois dessa primeira apresentação, Deus volta a se apresentar assim outras vezes na Escritura Sagrada. E aqui quando Jesus está diante deles, o mar agitado, morrendo de medo, Jesus diz para eles, eu sou. Aquele que é, está aqui. Aquele que existe, está aqui. Aquele que pode todas as coisas está aqui. É o Deus Todo-Poderoso que está aqui. Não temam, diz Jesus para os discípulos.
não temam. E Jesus oferece a sua presença para os discípulos. E o texto diz que Jesus entra no barco com eles. E eles chegam ao seu destino. E eles chegam a Cafarnaum. E eles chegam e cumprem aquilo que havia sido planejado. Jesus oferece a sua presença para os seus discípulos. E enfim eles chegam ao destino final. Irmãos, Jesus continua fazendo isso com a gente. Nós não estamos sozinhos quando nós enfrentamos as nossas lutas, quando nós enfrentamos os nossos dilemas, quando nós estamos em situações de desespero. Consigamos ouvir a doce voz de Jesus nesse momento, dizendo para a gente: eu sou, não temas. Aquele que está contigo, não temas, não se apavore. Eu estou cuidando da sua situação, não temas. Que a gente consiga enxergar a doce presença do Senhor Jesus ao nosso lado, a doce presença de Cristo ao nosso lado. Sabe, quando eu leio esse texto aqui, aliás, a história da multiplicação de pão e peixe e agora a história de Jesus acalmando o mar, eu me lembro do Salmo 23. Lembra no Salmo 23? O pastor que leva as suas ovelhas a pastos verdejantes. Você lembra da multiplicação de pão e peixe? Uma das coisas que aconteceu antes de multiplicar pão e peixe, o texto diz que aquela grande multidão se assentou uma relva verde para receber o pão e peixe. Aí agora a gente vem para a história do mar agitado. O Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Uma das promessas também lá do Salmo 23 é que o pastor nos leva a águas tranquilas. Os discípulos estão no vale da sombra da morte. Os discípulos estão aqui lutando por suas vidas, apavorados. E aí vem Jesus, o bom pastor, e Jesus acalma essa tempestade. E Jesus os leva a águas tranquilas. Acreditemos, irmãos, mesmo nesses momentos de desespero, Jesus está com a gente. Jesus está do nosso lado. E nós podemos contar com a sua presença ao nosso lado. Amém? Queria caminhar para o final, para a gente concluir e orar nesse momento, lembrando, por que é que João escreveu os sinais? Qual a razão de João colocar os sinais no seu evangelho? Por que que João escreveu esse sinal aqui, o quinto sinal? Ele escreveu para que aqueles que lessem o seu evangelho acreditassem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lendo esse sinal, eu penso que não há como chegar a outra conclusão. Jesus é o Filho de Deus. De fato, Jesus é Deus, Jesus é poderoso. Esse sinal, como todos os outros do evangelho, evidenciam essa verdade para a gente de maneira gloriosa. Jesus é aquele que tem poder sobre a natureza. Jesus é aquele que tem poder sobre a natureza. Ele desafia leis da gravidade quando anda aqui sobre as águas. Ele manda o vento cessar, aquela tempestade se acalma. Jesus é aquele que tem poder sobre as forças da natureza. João já mostrou que ele tem poder para multiplicar pão e peixe. Ele pega 5 pães e 2 peixes, e isso é transformado por uma grande quantidade. João já mostrou para a gente também Jesus transformando água em vinho. João já mostrou para a gente Jesus curando alguém que estava a 30 quilômetros dele, já apresentou o poder dele sobre a distância. João já mostrou Jesus curando alguém que está há 38 anos enfermo, mostrando o poder dele de curar, mesmo alguém que está enfermo há tanto tempo. João já mostrou para a gente várias coisas. E agora mais uma prova. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós acreditamos nisso, amém? Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Esse sinal foi escrito para isso, para que a gente acredite que Jesus é o Filho de Deus. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a natureza. Mas ele não escreveu, ele não quer mostrar para a gente que ele é o Filho de Deus simplesmente para que a gente tenha essa informação. Ele quer que a gente tenha essa informação e que a gente creia nisso, creia que ele é o Filho de Deus. E crendo, desfrutemos da vida que ele tem para nos dar. Ele veio para dar vida e vida em plenitude, diz João.
E todos aqueles que abraçam Cristo é como Senhor da sua vida, fazem de Cristo Senhor do seu destino, Senhor dos seus planos, Senhor da sua família, Senhor do seu trabalho, Senhor da sua história, tem vida em plenitude. Encontra razão e sentido para viver. Encontra as conexões corretas da sua vida e da história. Encontra respostas que antes lhe faltavam. João quer que os sinais sejam um trampolim, né, que nos empurrem para isso, para que a gente acredite que Ele é o Filho de Deus, abrace Ele como Filho de Deus e desfrutemos dessa vida que Ele tem para nos dar e para nos oferecer. Que a gente louve o nome dEle todos os dias por essas verdades. E se você é alguém que desfruta dessa vida em plenitude que Ele veio para nos dar, glorifique a Deus todos os dias por desfrutar dessa vida. Se eu falo para alguém aqui que não desfruta dessa vida ainda, ou para alguém que nos acompanha online, que não desfruta dessa vida em plenitude ainda, você pode experimentar dessa vida. Esse Jesus que é apresentado por João, João não quer simplesmente que nós acreditemos que Ele faz milagres. João quer que é Filho de Deus, porque é Deus, e João quer mais. João quer que nós o abracemos e desfrutemos a vida plena que Ele tem para nos dar. Então você pode abraçá-lo e pode desfrutar dessa vida plena ao lado do Senhor Jesus, aqueles que porventura não têm essa vida. Eu queria orar com você nesse momento. Queria colocar sua vida diante de Deus nesse momento. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Se você quiser e pudesse colocar de pé. Não sei se alguém aqui nessa manhã está enfrentando alguma situação aflitiva de desespero, ou conhece alguém que está enfrentando alguma situação aflitiva e de desespero, e eu queria lhe convidar nesse momento a orar a Deus e apresentar a sua vida ou a vida dessa pessoa diante de Deus. Nós acreditamos que Jesus é a resposta de Deus para o nosso desespero, irmãos. O eu sou, aquele que diz para a gente não temer, Ele está com a gente. E eu queria desafiar você a colocar a sua vida ou a vida dessa pessoa que Deus lhe trouxe à mente aí e suplicar para que o eu sou entre com providências, age na vida dessa pessoa, que a gente nunca duvide do poder dele e da presença dele, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, eu quero, nesse momento, colocar a vida dos teus filhos diante da tua presença, Deus. Eu não sei se existem filhos teus nessa hora que estão enfrentando uma situação de desespero, Pai. Daquelas situações em que o chão some diante de nós. Daquelas situações que por mais que a gente planeje, que por mais que a gente faça cálculo, por nós mesmos nós não conseguimos sair dessas situações. Só a tua poderosa mão, só o seu forte poder. Se existir alguém nessa hora, Deus, que nos ouve, enfrentando uma situação assim, meu Deus, eu quero orar para esse teu filho e essa tua filha, que diante desse relato do Evangelho de João, esse relato do evangelista, esse relato da palavra de Deus, esse teu filho e essa tua filha, posso encontrar forças para enfrentar e vivenciar essa situação, Deus. Que a gente nunca perca de vista a verdade apresentada por João aqui no capítulo 6. Jesus tem controle sobre todas as situações. Aquilo que coloca medo em nós está debaixo dos pés de Jesus. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as situações. Meu Deus, ajuda a gente a acreditar nisso. Acreditar nisso. E acreditar que mesmo nesses momentos de desespero, o Senhor nunca nos nega a sua presença. O Senhor nunca nos nega a sua companhia. O eu sou está do nosso lado. Aquele que é, aquele que existe, aquele que tem todo o poder está do nosso lado. Nós glorificamos o teu nome por isso, meu Deus. Porque é com essa força que a gente enfrenta as nossas situações aflitivas e de desespero. Ajuda esses teus filhos e filhas, Deus, a acreditarem nisso, meu Pai, e a desfrutarem da tua presença e da tua companhia, meu Deus, mesmo em situações de desespero. Nós reconhecemos, Deus,
Nós reconhecemos, Jesus, a tua divindade. Nós reconhecemos que tu és o Filho de Deus e cremos em ti, Jesus. Cremos em ti e te glorificamos, porque temos vida em seu nome, Pai. Vida em plenitude em seu nome, Deus. Dê vida em plenitude para aqueles que estão precisando agora, Pai. Dê vida em plenitude para aqueles que estão desorientados agora, Senhor. Que eles possam encontrar o caminho da vida, Pai. Os sinais foram escritos para isso. Os sinais são um empurrão para isso, para que eles encontrem o caminho da vida verdadeira. No nome de Jesus nós oramos, Deus, agradecidos a Ti. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.